Correção da atividade online 3. A função cujo gráfico está representado na figura abaixo é definida por... Então, pessoal, tem um gráfico e a gente tem que definir qual vai ser a função desse gráfico, tá certo? Primeiro, vamos definir qual é o período dessa função. Então, como que eu descubro o período se eu não tenho a função? Pega a curva completa, tá? Que você tem, tá? Então, aqui a curva começa no 0 e vai até π. Então, aqui, período é igual, pego o último ponto, menos o primeiro, 0. Então, eu já sei que meu período é π, tá certo? Professor, mas por que você pegou essa curva e não pegou aqui a do cosseno? Então, pessoal, não peguei esse ponto porque aqui, se eu considerar o cosseno de 0, o cosseno de 0 é 1. Então, deveria começar aqui e não em 0. Então, por isso que eu não considerei esse intervalo daqui até aqui. Então, eu peguei a curva do seno, ok? Então, já descobrimos o período da função, tá? Então, para a gente continuar, a gente sabe o quê? Que a fórmula do período é igual a 2π sobre módulo de c, que é o coeficiente de x. Como eu já sei que o período é π, então eu tenho que 2π módulo de c. C é igual a 2π dividido por π. Logo, c, que é o coeficiente de x, vai ser igual a 2, tá certo? Então, a gente já tem o coeficiente de x. Então, aqui, por eliminação, né? A gente já tem aqui que letra B não pode ser, nem letra C, nem letra D. Agora, a gente tem a letra A e E para poder analisar. Então, vamos analisar. Então, qual é a imagem desse gráfico, né? É de 2 até menos 2, né? Máximo 2, mínimo menos 2, certo? Então, como que eu sei que vai ser 2 aqui? Pessoal, esse valor aqui, ó, essa distância do eixo central até o ponto máximo e esse daqui, ó, essa distância do eixo central até o ponto mínimo, vai me dar o quê? Vai me dar amplitude. Amplitude, que é o valor de quem? De B, daquela função geral, né, que a gente tem. Então, a nossa função aqui, no caso da questão, vai ser o seguinte. F de x, ela tem o formato de A mais B seno de cx mais d. Só que essa curva não houve deslocamento, tá certo? Aqui no A também não houve deslocamento, seu gráfico está começando aqui no 0, então eu tenho B. Então, qual é o valor de B? Justamente a nossa amplitude. 2 seno de 2x, o que vai me dar como resposta a letra E. Agora vamos para a segunda parte da questão. Na figura abaixo tem-se um esboço do gráfico da função definida por f de x igual a vezes cosseno de bx. Os valores de a, b são, respectivamente... Pessoal, o mais fácil, tá, que a gente vai encontrar agora, o melhor é calcular o período. Período, você pega o valor final do gráfico, o início. Professora, como você sabe que é aí? Porque aqui, gente, a função é cosseno. Tá? Então, a curva do cosseno está fechada entre 0 e 4π. Para calcular o período, basta subtrair o valor final do gráfico menos o início do gráfico. Então, eu sei que o período vale 4π. Além disso, você sabe que a fórmula do período também vai te dar o coeficiente C, né? O coeficiente de x, né? Que é o parâmetro C. Então, 2π dividido por módulo de C. Então, eu tenho aqui que 4π é meu período, é igual a 2π dividido por módulo de C. Módulo de C é igual a 2π dividido por 4π. Então, π com π já era, logo, módulo de C vai me dar 1/2, tá? Lembrando que não decora, pessoal, a letra, tá? Mas decora o quê? O papel de cada parâmetro aqui. Por exemplo, esse B aqui, tá? É o coeficiente de x e ele é o que, na verdade, na questão? É o nosso C, tá? Então, cuidado para a gente não ficar só decorando e não entender a função daquele parâmetro naquele lugar, ok? Ficou claro, então, por que B vai ser o mesmo que o C? Beleza. Já encontramos, então, o valor de B. Agora, a gente tem que encontrar o valor de A.
Já por eliminação aqui, né, a gente fica, então, com a opção, troca, aqui eu não tenho como ser a letra A, porque ele fala que o B é 2, não tem como ser a letra D, porque ele fala que é 1, e nem a letra E. Então, a gente fica aqui com a letra B e C, ok? Eu já poderia, com tranquilidade, marcar aqui a letra C sem precisar fazer nenhum cálculo. Por quê? Só a curva original do cosseno, ela começa em cima, tá? Ó, ela faz isso aqui. E o nosso gráfico, você percebe o quê? Que ele está invertido, né? Ele está ao contrário, né? Ele começa aqui em cima, embaixo, vai lá em cima e desce, né? Então, quando isso acontece, ou seja, quando a minha curva está invertida, significa que o meu parâmetro B está errado. Está invertido, né? Ele está assimétrico ao eixo X, tá? Então, seria menos 1, até porque o máximo é 1, menos 1. Então, aqui meu A, na verdade, seria menos 1. Mas, para o pessoal que gosta de fazer cálculo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir esse par ordenado na função. Ou seja, 2π e 1, tá? Para poder chegar no valor de A. Então, vamos lá. Vai ficar assim, então. Nossa função, tá? É y é igual a A cosseno de B, que né, no caso a gente já encontrou, que é x sobre 2. Eu vou escrever x sobre 2. Substituindo para ordenado, você vai ficar com 1 é igual a vezes cosseno de y, né? No caso aqui, o meu x é 2π, substituindo, dividindo por 2. Simplifica, simplifica, eu vou colocar aqui embaixo. 1 é igual a vezes cosseno de π. Qual é o cosseno de π, pessoal? Menos 1. Então, eu tenho que 1 é igual a menos A, ou seja, A vale menos 1, como já era esperado, tá certo? Então, nossa alternativa aí para que você vai marcar é a letra C.